Vamos iniciar mais um programa AFPESP na TV, que tem em sua grade de programação entrevistas, entretenimentos, dicas culturais, reportagens especiais, dicas culinárias e muito, muito mais para você. Nós vamos fazer um breve intervalo para que vocês conheçam os nossos entrevistados do programa de hoje. Até já então. Olá! O presidente da AFPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, recebe para uma conversa dois líderes dos servidores públicos municipais da cidade de São Paulo. A entrevista foi com o presidente do sindicato e Associação dos Auditores Fiscais Tributários do município de São Paulo, Hélio Campos Freire, e com o primeiro vice-presidente, Rafael Rodrigues Aguirrezábal. O tema desta importante conversa envolve o projeto de lei 621/2016, que trata da reforma da Previdência dos servidores municipais. Confira agora mais esta entrevista exclusiva do programa AFPESP na TV. Voltamos ao nosso estúdio e já com o presidente e o vice-presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do município de São Paulo. Hélio Campos Freire é presidente. Exatamente, Duarte. Nós estamos sempre com o Hélio aí nessas andanças aí reivindicatórias, né? Exato. E olha, eu até me surpreendi que não saiu você na primeira página do jornal por conta dos protestos contra a reforma previdenciária municipal, hein? É verdade, mas a gente está trabalhando bastante ativo, ombro a ombro aí com as outras entidades. E já gostaria de aproveitar a oportunidade da gente expor a situação dos servidores municipais aqui de São Paulo. E nós temos aqui o vice-presidente. É muito raro o presidente e vice-presidente andarem juntos, mas essa raridade é bom. Significa harmonia, trabalho conjunto, né? Eu me refiro ao Rafael Aguirrezábal, que também participa da FASP, da Prefeitura de São Paulo e da CONACAT. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Muito obrigado pelo espaço, Duarte, aqui da FEPESP. E realmente a gente faz um trabalho, a diretoria do SINDAF tem feito um trabalho árduo, né? Nos últimos tempos aí, com tantos ataques que os servidores públicos estão sofrendo. E realmente as nossas entidades, presidência, vice-presidência, a gente na verdade não existe essa hierarquia só formal. Na prática, o trabalho é conjunto, é uma sinergia que a gente cria. Isso. Hélio, é isso mesmo. O Hélio e o Rafael, eu acho que é isso. Essa sinergia, esse trabalho conjunto é que determina o resultado positivo para a entidade. Sem dúvida. São tantas frentes que se não dividirmos não dá para multiplicar, né, Não dá para multiplicar. E vocês têm que estar presentes em todos os eventos que digam respeito à representatividade dos servidores municipais. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, nós estamos aqui num momento realmente nevrálgico aí para a Previdência Municipal, né? E causa grande espanto quando foi barrada a luta da Previdência no âmbito federal. A Prefeitura de São Paulo tenha tido a iniciativa, assim, de precursora de ter um modelo previdenciário antecipando-se a decisões federais. Exato. Como é que está a situação, Hélio? Então, esse projeto ele foi enviado à Câmara de uma forma extremamente assodada, né? Pra você ter uma ideia, no final do ano passado, dezembro, o Executivo encaminhou à Câmara esse projeto. Então já ficamos surpresos, em primeiro lugar, porque tomamos ciência desse projeto por intermédio do Diário Oficial. Foi uma surpresa geral entre as entidades. Mas vocês não foram consultados? Não houve nenhuma conversa com as entidades, né? Então isso já causou uma primeira surpresa, né? E o que causou uma espécie maior ainda foi o objetivo do governo de aprovar ele ainda em março, de uma forma extremamente célere, né? Sem dar uma grande oportunidade para que a sociedade entenda o impacto sérios desse projeto, que não atinge apenas os servidores, ele também tem impacto sobre a sociedade paulistana. Hélio, esse projeto sendo enviado
a Câmara Municipal, às vésperas do prefeito Dória se desincompatibilizar para ser candidato ao governo estadual, você acha que isso aí foi feito como um rótulo favorável? Vão aprovar a emenda previdenciária da Prefeitura de São Paulo e já é um marco da gestão Dória. Foi mais ou menos isso ou não? Olha, fica claro que a partir do momento que a PEC 287, né, em âmbito federal, ela naufragou, pelo menos até o momento, por conta da intervenção no Rio de Janeiro, que não se pode mais tratar temas constitucionais, alteração na Constituição, no Congresso Nacional, então tem-se a certeza que num cenário aí de médio prazo, pelo menos esse ano, essa PEC não vai avançar. E aí o que aconteceu? Passou-se a ter um foco muito grande, porque São Paulo é uma vitrine do Brasil, é a capital, a maior cidade da América Latina, e tudo que acontece aqui reverbera, né? Então o que aconteceu? Passou-se o foco todo para cá. Houve, na minha opinião, uma falta de bom senso do Executivo Municipal como o Hélio bem colocou na sua fala inicial, ao mandar esse projeto, um projeto complexo que afeta gerações de servidores, afeta as finanças da cidade, então afeta o cidadão diretamente, na véspera de Natal, com um recesso logo em seguida, com carnaval e querendo aprovar tudo agora até o final de março. Então me parece que há um tempero eleitoreiro aí nisso, embutido nisso, né? Como você fez a pergunta. Me parece que tem um viés eleitoral aí, de que isso agora, olha, no governo federal não se conseguiu implantar a reforma da Previdência, mas aqui em São Paulo um grande gestor conseguiu, caso ela de fato seja emplacada. Né? Então me parece que é uma coisa que está sendo conduzida de forma muito assodada, né? E com esse viés eleitoral. Ô Hélio, veja, esse PL que está sendo examinado pela Câmara Municipal de São Paulo vinha da gestão Dória, do Haddad. Exato. E o Dória simplesmente apresentou um aditivo e mandou para frente. Exato. Né? E as modificações que ele coloca nesse aditivo podem prejudicar os servidores ou estão prejudicando os servidores? Mais do que isso, Duarte, pode prejudicar a sociedade paulistana mesmo. E vou te explicar. Bom, em primeiro lugar, vamos dar o contexto, né? O projeto do Haddad, na sua essência, era a implantação da Previdência Complementar, que já é uma tendência, né? É algo necessário, né? Que já está sendo implantado. Então, esse era o escopo. A gestão Dória, ela ampliou muito, né? Ela está colocando um aumento de alíquota de 11% para 14% no desconto dos servidores e tinha ou tem uma proposta de alíquota suplementar de mais 5%. Né? Vocês não se ouviram exatamente o que eu falei. É 19%, é um verdadeiro confisco. É muita coisa para suportar, né? É um verdadeiro confisco. Mas ela tem uma série de outros pontos, eu vou falar rapidamente, porque depois a gente pode desenvolver. Né? Ela traz no seu bojo uma proposta de securitização de recebíveis. Algo que era extremamente grave para finanças públicas na medida em que você transforma créditos, né, que você antecipa, e transformando-os em débitos, né, pagando uns juros elevadíssimos. Né? Ela traz uma proposta de segregação de massa, ou seja, coloca os servidores atuais e aposentados num fundo e os futuros servidores num outro fundo. E isso daqui, pela lógica, amplia bastante o déficit, né? Porque você segrega os servidores atuais num fundo que não tem mais uma receita dos novos servidores. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo, já houve algumas experiências nesse sentido de outros estados que já reverteram, porque não dá certo e realmente não tem lógica esse processo, né? E a outra questão aí, eu acho que também a própria proposta de governança, né? Você já deve ter acompanhado aí a questão do Previ, o Postales e uma série de outros fundos que quebraram por má gestão. Então esse projeto também não está prevendo boas regras de governança. O Hélio falou que esse projeto, quando veio da lavra do prefeito Haddad, na realidade ele tinha uma finalidade, ou seja, transformar
a previdência dos servidores municipais numa previdência complementar. Exato, né? Exato. Bom, então essa previdência complementar, se a gente está entendendo, seria aquilo que a gente chama de capitalização. Abandonaríamos um modelo de repartição e de solidariedade. Exatamente. E teríamos contas individuais. Isso aí é positivo, não é? É positivo, primeiro porque os novos servidores, eles já não têm a questão da paridade e integralidade. Então, eles realmente demandam por essa previdência complementar, né? Então, isso seria positivo desde que feito de uma forma adequada, com boa regra de governança, né? Regras claras, o acompanhamento dos servidores, né? Então, isso seria extremamente positivo. Agora, vamos imaginar, seria possível essa individualização de contas para todos os servidores municipais? Nós temos aí o passivo atuarial, ou seja, a conta débito que o município deve aos seus servidores. Exato. Perfeito? Então, vamos fazer uma contabilidade com essa conta débito dos servidores municipais. E a partir daí, quer dizer, você sabe que a prefeitura tem que honrar esse passivo, né? Aí começamos para todos os servidores uma conta previdenciária diferente, toda ela individualizada e capitalizada, a exemplo do Fundo de Garantia. Isso é possível? Olha, veja bem, é uma das demandas das entidades municipais, né? Que, inclusive, não estamos tendo acesso à informação, né? Hoje, eu não sei por quanto eu contribuí, a prefeitura não deixa isso de uma forma clara. Então, isso realmente é uma demanda dos servidores, né? Eu não sei, assim, Duarte, porque, veja bem, a prefeitura vem acumulando há muitos anos seu débito junto aos servidores, né? Então, porque no passado, até 2003, o que acontecia? Como que funcionava a Previdência Municipal? Nós tínhamos o IPREM, que era responsável pelo pagamento de pensões. Quem bancava as aposentadorias era o Tesouro, com recursos orçamentários. Em 2003, a Prefeitura transferiu esta obrigação de pagar aposentadorias para o IPREM. Só que naquela oportunidade ela não fez a capitalização. E ao longo do tempo tem negligenciado com isso. Então você imagina que há um déficit aí acumulado de anos e anos. Nós estamos falando de cerca de 200 mil servidores, entre ativos e inativos. Então realmente a gente teria que fazer um plano de médio e longo prazo para fazer essa capitalização. E essa é a grande demanda dos servidores. Nós gostaríamos de participar do debate. Ninguém está ali falando, olha, não quero discutir previdência. Os servidores querem discutir de uma forma clara e transparente, mas precisamos ter acesso aos dados e debatê-los tecnicamente, né? Isso é que está sendo negado aos servidores, que é grave, né? Porque, como eu disse, isso afeta também a população. Como o Rafael disse na sua fala, aqui nós estamos falando até da qualidade do serviço público, porque tem reflexo, né? Tem reflexo. E ainda mais quando a gente fala que essa securitização, ela pode implicar em novos endividamentos para a prefeitura. Isso é grave. Você tem acompanhado, na gestão anterior nós acabamos de renegociar a dívida municipal. Estava equacionada. Nós vamos arriscar a trazer aqui para São Paulo esse esquema financeiro que já mostrou ser nefastos em outros entes. Então, temos que ter todo esse debate, né? Transparência dos números, até para a gente discutir tecnicamente tal viabilidade. Bem, nós ouvimos o Hélio Campos Freire, que é o presidente do Sindafesp, que é o Sindicato das Associações dos Auditores Fiscais e Tributários do município de São Paulo. E agora vamos ouvir o Rafael Aguirrezabal. O nome difícil seu, hein? Aguirrezabal. Poxa, com uns 3 programas a gente vai falar direitinho o seu nome, viu? Mas é um prazer em ouvi-lo. Rafael, vou fazer uma pergunta meio chocante para você, mas você vai ter que responder. Sem problema. Existe déficit na Previdência Municipal ou isso é uma balela? Olha, existe realmente um passivo que é colocado como déficit, pode se chamar de insuficiência, hoje está na faixa aí de 4 bilhões alguma coisa. Isso é fruto de gestões passadas, um acúmulo, né,
de erros que foram cometidos em gestões passadas, no sentido de que não se olhou para o futuro, o passado não olhou para o futuro e hoje o futuro está pagando o preço desse descompromisso do passado, né? Então, administrações passadas não aplicaram os recursos das contribuições às suas épocas, não aplicaram de forma transparente, de forma com a devida governança, deixaram o IPREM, que depois acabou, que era um fundo, como bem colocou o Hélio, que era um fundo responsável por pagar pensões, assumir todas as aposentadorias sem a devida capitalização, então gerou esse número, né? E a gente entende que há várias soluções para mitigar, minimizar essa que eu chamo de insuficiência, né? Ninguém nega isso, é necessário fazer alguma coisa, mas não da forma que o governo está propondo, né? De uma forma corrida, com outros interesses, está se baseando, por exemplo, num estudo que foi patrocinado pela Febraban. Ora, a Febraban representa os bancos têm interesse direto nessa reforma. Quando você fala em securitização, quando você fala em fundo complementar administrado por essas instituições financeiras privadas, é lógico que a Febraban tem todo o interesse e patrocinou, doou, entre aspas, um estudo para a Prefeitura, e a Prefeitura, o Executivo se baseia nesses números fornecidos pela Febraban se baseou nisso para construir o seu modelo de projeto. Que, repito, o projeto, ele além de ter sido colocado de forma apressada, sem nenhum debate com os servidores, muito menos com a sociedade, ele carrega vários erros, várias inconstitucionalidades, várias ilegalidades, tem erros crassos até na redação do projeto, ou seja, que dá a entender, não precisa ser um especialista em direito para você entender que aquilo não passou nem, a primeira versão encaminhada, na véspera do Natal, não passou nem por uma revisão. Uma revisão, não passou por um revisor. Ou seja, é uma coisa assustadora. É isso. Você me permite até, por favor, um pequeno adendo? O Hélio. Há uma insuficiência financeira, mas a gente tem que considerar uma outra questão. O comprometimento do município de São Paulo de despesa pessoal em relação à receita corrente líquida está estável em torno de 36%, 37%. Então vamos lá, nós estamos falando de 37% para 51,3% ou 54% o limite máximo. E veja bem, a insuficiência financeira e o pagamento de aposentados está dentro desse número. Então veja só, não há nada que indique essa necessidade de discussão assodada, né? Na verdade, a gente precisava fazer um trabalho técnico e bem sério para discutir como superar essa questão dessa negligência que ocorreu em gestões anteriores, né? Então, os servidores não deram causa à insuficiência financeira do IPREM, no entanto, não são nem responsáveis por qualquer rombo nas finanças públicas. Esses números que eu estou dando são números transparentes que estão aí na própria contabilidade da Prefeitura, né? E veja só, Duarte, porque também causa espécie para nós essa necessidade desse debate apressado. Você sabe bem que na gestão anterior, nós renegociamos a dívida do município, né? Eu digo foi na gestão Haddad, né? Que era um componente que pesava muito para as finanças municipais. Então foi renegociado a taxa de juros, né? O prazo de pagamento, então diminuiu essa pressão. Então, para nós tem uma dúvida, o que aconteceu nos últimos meses que gerou uma necessidade urgente de discutir isso dessa forma, né? Como o próprio Rafael falou, um texto que está sem credibilidade, porque à medida que você tem alguns erros básicos lá, certo? Nós contratamos, eu digo as entidades representativas dos servidores, contrataram um parecer jurídico que foi elaborado pelo ministro Edson Vidigal e o Dr. Cláudio Farag, que é um especialista na área de direito previdenciário, apontando inúmeros erros absurdos, né, de desrespeito à Constituição e à própria lei de responsabilidade fiscal. Então, eu acho que realmente a Câmara Municipal está demonstrando agora, nesse momento, né, uma preocupação, várias bancadas na Câmara Municipal, cientes desses problemas, né,
estão querendo prolongar o debate, né? Algumas bancadas defendem o que, ao nosso ver, é correto, que primeiro precisa definir quais são as regras no âmbito federal, né? A revisão da Constituição, para depois se discutir a reforma municipal. Mas porque não há nada que indique essa urgência. Bem, lamentavelmente o nosso tempo se esgotou. Eu quero agradecer aos dirigentes do sindicato e associações dos auditores fiscais tributários do município de São Paulo, tanto o Hélio como o Rafael, pela participação, presidente e vice-presidente. Muito obrigado a vocês. Nós é que agradecemos. Muito obrigado, Duarte. E continue com a FIPESP na TV. Faremos um breve intervalo e voltaremos em seguida. Olá, você está assistindo o programa de televisão da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, o AFEPESP na TV. A AFEPESP é a maior entidade geral de servidores públicos da América Latina. Fundada em 1931, com o objetivo de congregar os servidores públicos e seus familiares. A nossa grade de programação inclui reportagens e entrevistas exclusivas abordando temas de interesse dos servidores públicos e outros gerais. Continue conosco. A AFEPESP produz informação de qualidade com responsabilidade e credibilidade. Olá! O mês de abril tem a famosa mordida do leão. Isso mesmo, dia 30 encerra o prazo legal para os brasileiros entregarem a declaração anual de rendimentos, o famoso imposto de renda. Segundo informações da Receita Federal, a expectativa é de receber 28,8 milhões de declarações, cerca de 340 mil a mais do que o número registrado no ano passado. Você sabe se deve ou não declarar? Confira as regras. Todos os brasileiros que tenham recebido em 2017 rendas tributáveis acima de R$ 28.559,70 devem fazer a declaração. Também deve declarar os contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil. Ainda os brasileiros que em qualquer mês de 2017 tiveram ganho de capital na alienação de bens ou de direitos. Aqui vale um alerta especial aos servidores públicos que receberam precatórios em 2017 para fazer a declaração, ou então cairão na famosa malha fina. A declaração do imposto de renda é obrigatória e quem perde o prazo paga a multa, além de ter vários outros problemas com a Receita Federal. Hoje, o sistema da declaração é todo pela internet. Você precisa baixar no site da Receita Federal o programa gerador da Declaração IRPF 2018. A Receita também disponibiliza programa para os dispositivos móveis, como tablets e smartphones. Basta acessar a plataforma do Google Play para o sistema operacional Android ou a App Store para o sistema iOS. Para transmitir a declaração, é preciso outro programa, o ReceitaNet. E importante, não é mais permitida a entrega do IR via disquete nas agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. A entrega do documento via formulário foi extinta em 2010. Na AFEPESP, a Diretoria Econômico-Financeira, dirigida por Antônio Arnosti, oferece por meio da Controladoria o serviço completo de assistência do IR aos associados. Essa atividade é realizada nos meses de março e abril, com inscrição prévia. Os associados podem enviar suas dúvidas por e-mail para impostode-renda@afepesp.org.br, que uma equipe de profissionais especializados vai responder. Continue com a nossa programação. Olá, nossa dica culinária vem da charmosa unidade AFIPESP Sarra, que fica em Campos do Jordão. A unidade é uma atração diferenciada para os servidores públicos associados e seus dependentes que sempre procuram a cidade de Campos do Jordão para lazer, compras ou turismo esportivo.
Por ser uma unidade no estilo charme, o cardápio do café da manhã inclui a saborosa torta cheesecake de frutas vermelhas. Anote os ingredientes: meio quilo de farinha de trigo, 200 gramas de açúcar, 200 gramas de manteiga sem sal, fermento em pó, 1 colher de baunilha, 2 latas de leite condensado, 400 gramas de cream cheese, 2 latas de creme de leite, 1 sachê de gelatina incolor. Para cobrir, use uma geleia de morangos derretida. Na sede social, o chefe de cozinha Marcelo Bueno vai preparar a torta. Confira. Primeiro você precisa fazer a massa, colocando todos os ingredientes em uma tigela até obter o ponto. Depois forre uma forma redonda com a massa e leve ao forno por poucos minutos. O recheio deve ser feito em uma batedeira. Antes de misturar todos os ingredientes, dissolva a gelatina. Basta bater todos os produtos até que a massa fique totalmente homogênea. Cubra a torta com esse recheio e leve à geladeira. Quando estiver mais consistente, coloque a geleia de morangos por cima. A torta de cheesecake pode ficar mais algumas horas na geladeira antes de você servi-la. A dica da unidade de lazer Sarra é fácil com um leve toque de sofisticação. Além da nossa dica culinária, confira as imagens que selecionamos da unidade Sarra em Campos do Jordão. Obrigada por sua audiência e até a próxima semana.